Boa noite, irmãos. É um prazer estar outra vez convosco e de volta da palavra do nosso Deus ainda muito mais. É motivo de nós darmos graças ao nosso Deus por este precioso momento em que passamos juntos, de volta da palavra de Deus. Não queria deixar mais uma vez de saudar alguns irmãos e irmãos que nos ouvem de longe, como o nosso irmão Cristóvão, o nosso irmão Alberto, que de longe mas de perto, quase que sentimos o nosso irmão Alberto todos os dias connosco. Ele está sempre presente nas reuniões através do Zoom e no estudo bíblico, e esta noite mesmo vocês terão aí nas vossas casas o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Carlos e o nosso irmão Zé, e é muito bom poder estar neste bom combate ao lado de irmãos preciosos como estes, que tanto me têm ensinado e que tanto eu tenho aprendido. Eu não participei no último estudo bíblico, mas estive a ouvir e de facto é algo impressionante aquilo que ouvimos através do nosso irmão Alberto e do nosso irmão Carlos. O Senhor de facto tem-lhes dado a sabedoria necessária para que eles possam servir de bênção para outros que ouvem, que é o meu caso, e eu dou graças a Deus por isso. O nosso irmão Alberto e o nosso irmão Carlos falaram acerca do versículo 8 e eu esta noite também queria-vos falar um pouco acerca disso. E eu queria mandar um beijinho muito especial também à nossa irmã Filomena, que está na Inglaterra, e à nossa irmã Filomena, que está em São João da Madeira. Estas duas preciosas guerreiras, um beijinho muito grande. Peço desculpa por este parênteses, mas eu tinha em mente que tinha que lhes mandar um abraço especial. Mas continuando, queria então continuar no versículo 8, e eu vou ler o versículo 8 da carta aos Colossenses, temos estado a estudar, e a passagem diz-nos assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maldicência, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Eu queria me focar aqui no início do versículo que diz: mas agora. Nós vivemos uma altura, esta dispensação da graça é algo extraordinário. Não nos passa pela cabeça a bênção que e é algo que nós não conseguimos imaginar, a graça do nosso Deus, como ela está a bafejar as nossas vidas, e que nós devemos dar-lhe graças todos os dias por vivermos nesta dispensação, por pertencermos ao corpo de Cristo, Igreja, corpo de Cristo. E o Senhor vive preocupado connosco, ou seja, a preocupação do nosso Deus é para que nós possamos estar firmes, e a preocupação ela é imediata. O Senhor não diz assim, o versículo começa, mas agora. O versículo não diz assim, mas quando estiverdes firmes, mas daqui a algum tempo, ou talvez quando alcançardes. Não, o Senhor diz, mas agora. Há uma urgência imediata para que nós de facto nos devemos despojar daquilo que é mau, dos velhos trapos, da velha carne. E isso é maravilhoso, nós percebermos, e o apóstolo Paulo aqui, a preocupação em relação a estes irmãos era esta, o nosso Deus, a preocupação em relação a nós nos dias de hoje é essa, é imediata, não é amanhã ou daqui a umas horas, é agora neste momento. Mas porquê? Porquê que nós podemos pensar assim? Mas eu vivo um período da graça, vivo de uma maneira em que o castigo de Deus ele não prevalece em mim, porque o Senhor Jesus Cristo já levou sobre si o meu castigo, as minhas culpas, e era o que o apóstolo Paulo dizia. Então, nós não devemos de maneira nenhuma usarmos deste período em que vivemos para podermos pecar e fazermos aquilo que nós entendemos. Não, pelo contrário, por nós percebermos que vivemos de facto um período tão magnífico e maravilhoso na história do homem, é que nós devemos não despojar-nos constantemente, e tem que ser agora. Porquê? Porque o Senhor mostra-nos a nossa posição agora também, através da sua palavra, e basta só
andarmos uma folha para trás, e nós podemos ver ainda na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12 e no versículo, até o versículo 14, e a nossa posição ela é imediata também. Assim como a preocupação do nosso Deus é para que agora nós nos despojemos, para que agora nós tenhamos o cuidado e que possamos vigiar-nos, também Ele mostra-nos qual é a nossa posição agora. E Ele diz-nos assim, no versículo 12 do capítulo 1, da mesma carta aos Colossenses: dando graças ao Pai, que nos fez idóneos, para participar na herança dos santos na luz, o qual nos tirou, ou seja, Ele já nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos, não é iremos ter, talvez, se nos portarmos bem, talvez teremos, não, temos, independentemente, nós temos, porquê? Por causa do Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez. Pela nossa posição hoje, ela é a nossa posição em Cristo, não é em mim, mesmo pelas minhas próprias características, ou pelas minhas qualidades, ou pelos meus dons, nada disso, mas é por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, e Cristo em mim. E então Ele diz-nos, temos, né? Nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. No versículo 21, ainda lemos, e no versículo 22, a vós também que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, neste momento, contudo, vos reconciliou. Não é vai-vos reconciliar se... Não, agora. No corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, então, se nós temos este benefício todo, sendo filhos de Deus, vivendo esta dispensação, fazendo parte do corpo celestial, que é a Igreja, o corpo de Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo é o cabeça, então temos motivos para dar graças ao nosso Deus, e temos motivos mesmo para que agora nos despojemos da velha carne, dos velhos trapos. E essa é a preocupação que o apóstolo Paulo tem aqui, e diz, mas agora, ele não diz daqui a um tempo. Nós vemos que tudo aquilo que a nação de Israel, e nós recuando muito atrás, e vemos no período em que o povo de Deus andava sobre a sua lei, nós víamos a mão pesarosa e a mão quando caía sobre a nação de Israel. Nós víamos que eles passavam mal quando eles desobedeciam. Nós víamos que o Senhor permitia que outras nações os escravizassem, que outras nações durante muitos anos eles teriam que trabalhar como escravos, eram subjugados a tudo aquilo que eles bem entendiam, as outras nações entendiam. Porquê? Pelo seu próprio pecado. Havia sempre, a mão de Deus caía sobre eles, pela sua própria desobediência. Nós hoje não vivemos assim. E nós pensamos assim, maravilha, espetáculo. Então, se a mão de Deus, a ira de Deus não cai sobre mim, então... Mas o grande problema é que nós hoje temos uma coisa que é, nós sofremos as consequências, a mão de Deus, a ira de Deus não cai sobre as nossas vidas. Mas sabem qual é o problema? É que infelizmente nós hoje muitas das vezes acabamos por nos afastar. Porquê? Porque as consequências dos nossos atos fazem-nos afastar do Senhor, fazem-nos afastar da vontade de Deus. E isso é horrível, irmãos. Porquê? Porque lá está, sabendo o Senhor a nossa natureza e sabendo que aquilo que eu semear, e essa era uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha, e na carta aos Gálatas o apóstolo Paulo diz isso, sabendo dessa preocupação, o Senhor diz, cuidado, porque aquilo que vocês semearem, vocês vão colher. E geralmente, irmãos, quando nós vemos alguém a semear num campo, nós vemos alguém a semear com um saquinho, com várias sementes, e ele vai espalhando a semente pelo campo, e estamos a falar que um saco de sementes dá muita colheita. Estamos a falar de tratores e tratores a colherem aquilo que um saco semeia. Ou seja, aquilo que eu vou semear hoje, a minha colheita vai ser muito maior do que a minha sementeira. O que é que nós temos estado a semear? A minha pergunta é esta. O que é que eu tenho estado a semear?
Não se esqueçam, irmãos, a minha posição hoje, perante o Senhor, eu tenho uma posição privilegiada. A minha posição e a minha condição, ela é privilegiada. Mas o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho semeado? Ou, como o próprio apóstolo Paulo, a preocupação dele, e ele diz isso, que muitas das vezes, e a maior parte das vezes, nós pecamos por não fazermos o bem. Então, se nós pecamos por não fazermos o bem, então isso significa o quê? Significa que se calhar tem que haver alguma mudança e nós temos que constantemente monitorizar a nossa vida através da palavra de Deus. Quanto mais nós estivermos perto de Deus através da sua palavra, mais nós conseguimos perceber que há muita coisa a mudar. Lá está, é o que o apóstolo diz. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Ele não diz, é engraçado que o apóstolo Paulo aqui ele não diz só de algumas coisas, não, de tudo. Ele diz, despojai-vos, mas agora despojai-vos também de tudo. E depois então ele faz referência a ira, a cólera, a maldicência, mas este de tudo é mesmo de tudo. Nós, quantas vezes, e é muito triste, nós defendermos causas que não são as causas do nosso Deus. Então eu também devo me despojar dessas causas inúteis onde eu perco tempo. É o mau testemunho e eu entristeço o espírito que habita em mim quando eu defendo uma causa que não seja a causa do meu Deus. Então, para quem é que eu milito afinal? Qual é o meu objetivo como atleta? Qual é o meu objetivo como embaixador? É defender o meu Deus, a causa celestial, ou é defender a causa de alguém? Ou defender a causa de alguma teoria? Nós hoje vivemos muito defender causas. Temos agora esta questão que vivemos agora neste momento, que é o racismo, que o Senhor é contra isso, como é óbvio. Mas eu não vou defender uma causa pela qual alguém lembrou-se de espalhar e a mensagem distorcida. Não, eu vou defender o meu Deus, porque eu estou a defender um Deus que é perfeito. Eu estou a defender um Deus que a causa divina ela é eterna. A causa dos homens hoje é verdade, amanhã é mentira. E isso é muito triste, eu defender algo que amanhã deixa de ser verdade. Mas se eu defender o meu Deus, eu tenho a certeza absoluta, porque o Senhor dá-nos certezas. O Senhor não nos põe dúvida. Quando o Senhor nos diz que eu tenho que, neste momento, despojar-me de tudo aquilo que é mau, é uma certeza absoluta. Não é? Talvez, se calhar, como crentes, a nossa linguagem não deve ser se calhar, ou eu acho. Não, o meu Deus acha. Se o meu Deus acha, então eu tenho a certeza. Eu não posso dizer que se calhar, talvez. Não. Eu tenho a certeza absoluta que a causa pela qual eu defendo, ela é verdadeira, hoje, amanhã e eternamente. Não é tão bom, irmãos, defendermos alguém assim, o nosso Deus? Então nós devemos despojar de quê? Pequeninas coisas que vão minando a nossa alma, irmãos. Como é triste eu usar as redes sociais para não defender a maior causa delas todas. Foi aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando é triste, quando eu tenho nas minhas páginas sociais, quando eu tenho tudo, menos algo de maior valor, que foi o sangue do Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, vertido naquela cruz, por mim, por ti, por todos. E não se vê nada, não se vê mencionar absolutamente nada em relação a isso. Se há uma coisa que temos que mudar então, se calhar comecemos a mudar o nosso comportamento nas redes sociais. Já é um bom começo, irmãos. Eu estou a focar nas redes sociais, peço desculpa, porque eu, às vezes, sinceramente, quando eu abro o Facebook e corro um bocadinho, entristece-me profundamente poder ver crentes, professos no Senhor, a defenderem causas que não são legítimas, causas que são falsas, porque hoje é verdade, amanhã é mentira. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E quando nós lemos aqui de que devemos nos despojar, mas agora devemos nos despojar, e depois lemos da ira, da cólera, podemos dizer, pois, ira, cólera, isto não me toca. Mas aqui diz de tudo aquilo que não é bom. Então possamos nos monitorizar e pensar assim, isto que eu estou a defender é bom, isto que eu abracei como verdade é mesmo verdade, então vamos à palavra de Deus confirmar.
fazer como os crentes de Bereia. Vamos ver se de facto corresponde, porque a palavra de Deus ela é direta. Ela não traz confusão. Aquilo que é. Aquilo que ela diz é mesmo aquilo que ela diz. Ela não diz aquilo que não quer dizer. Não. Ela diz aquilo que o Senhor quer nos dizer e nos quer transmitir. Porque se a palavra de Deus fosse muito complicada, eu seria um desgraçado, porque eu não iria entendê-la. Porque todos nós temos as nossas limitações. Mas o Senhor é claro. Nós vemos quando o Senhor andou aqui, e como homem ele esteve aqui, ele usava uma linguagem simples para que todos percebessem. E a linguagem hoje, em relação à Igreja, Corpo de Cristo, na dispensação atual que nós vivemos, que é a dispensação da graça, ela é muito clara e nítida, mas é preciso saber dividir a palavra. E era essa a preocupação que o apóstolo Paulo tinha. Em relação às suas cartas, é que possamos dividi-la bem e perceber aquilo que o Senhor quer para os dias de hoje. Por isso, agora, neste momento, temos que nos despojar de tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Um forte abraço a todos e até uma próxima. Graças a Deus por esta oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Louvo aos irmãos por me conceder o privilégio de dividir este pequeno pensamento. Em Colossenses capítulo 3, no verso 8, falando mais uma vez agora sobre a língua. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Numa circunstância qualquer, sempre nós ouvimos alguma desculpa de que, puxa, eu apenas falei uma palavrinha só, um pequeno comentário, e você fez todo esse escândalo, levantou toda esta guerra, está fazendo uma tempestade num copo d'água. A comunicação, as palavras, o nosso relacionamento merece muita atenção. E o apóstolo Paulo, nesse momento na carta aos Colossenses, na segunda metade da carta, ele já está tratando de assuntos práticos, depois de apresentar nos primeiros 2 capítulos a doutrina. E assim também na vida cristã, não adianta você ter conhecimento, teorias, e não colocar em prática aquilo que está aprendendo, aquilo que está sendo vivenciado em sua vida. Muito dessas indicações do versículo 8 indica vidas passadas, hábitos, costumes, condutas de pessoas que viviam no conceito do mundo, das pessoas, da sociedade. Agora nós estamos ligados a Cristo. Portanto, o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso agir e principalmente o nosso falar tem que ter a marca de Cristo. Tiago, no capítulo 1, no verso 19 e 20, podemos ler assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, que escreve aos judeus na diáspora, ele tem um conceito muito paralelo àquilo que o Sermão do Monte, que o Senhor Jesus pregou em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tem um conceito muito rabínico e ele passa isso para aqueles crentes judaicos que estavam espalhados na Ásia. E nós devemos aplicar também estes conceitos em nossa vida. Repare que no capítulo 3 de Tiago, verso 3 e 4, ele dá ordens, comando de como controlar a língua. Ele fala da necessidade de controlar a língua e ter cuidado com as palavras, com os comentários. Ele usa 2 exemplos como ilustração. Ele fala sobre freios à boca dos cavalos. E também ele vai falar sobre um pequeno leme para conduzir uma grande embarcação, navios. Perceba você que ele está tratando de conceitos de teologia judaica. E é bem particular isso, pois ele trabalha com o pequeno controlando o grande, a parte controlando o todo. E assim nós devemos observar também. Dominar a língua, o pequeno,
para controlar a vida, o grande, o todo. Tiago ainda ele dá outros exemplos no capítulo 3. Veja no verso 6 que ele fala sobre que a língua é fogo. Uma pequena fagulha incendeia uma floresta toda, mal colocada. Veja aqui no verso 8 ele fala de um mal incontido, mal irrefreável. É a palavra, quando sai da boca, ela pode fazer um estrago que nós não temos a mínima ideia do que pode acontecer. No verso 11 e 12 ele fala sobre fontes de águas. E no verso 12 ainda ele fala sobre árvores. Portanto, veja a importância de sabermos nos expressar. E o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, depois do livro de Salmos, tem muitos provérbios, capítulos, que nos ensinam a usar a boca, saber usar a fala, a língua. Provérbios 10, no verso 11, a boca do justo é manancial da vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Provérbios 4, no verso 24. Existem alguns critérios práticos de sabedoria popular, conhecido como as 3 peneiras do filósofo Sócrates, muito conhecido, mas bem esquecido e nunca lembrado de cada um de nós. Estas 3 peneiras são necessárias para quando ouvirmos um comentário, quando ouvirmos uma versão de uma história, um fato de algum irmão, de algum parente. Precisamos saber filtrar as informações que nos chegam. A primeira peneira fala sobre a verdade, a peneira da verdade. Devemos ter absoluta certeza daquilo que estamos ouvindo a respeito de fulano ou de ciclano, se é de fato verdade, verdadeiríssimo. Outra peneira necessária é da utilidade daquilo que estamos ouvindo, daquilo que estão participando conosco. Esta utilidade tem alguma causa nobre? Tem de fato algum benefício para mim, para ele? Por que trazer esta história, este caso, contar este fato agora? É útil? É necessário? Traz benefícios? E a última peneira é a da bondade, da generosidade. Aquilo que eu estou ouvindo traz, digamos, algo de bom, de gentil, para promover a outra pessoa, para promover a paz, a harmonia. São estas peneiras da verdade, da utilidade e também da bondade que devemos ter sempre em mente quando ouvimos um caso, um comentário, quando vamos participar de algum evento e precisamos tecer o nosso comentário e a nossa posição, saber da verdade, da utilidade e da bondade. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, no verso 8, ele é bem claro: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou podemos até aplicar: nisso falai. Se observarmos Filipenses 4, 8, em nosso cotidiano dentro das igrejas, dentro dos lares, na família, ou mesmo no trabalho, quantos problemas deixaríamos de cativar, de enfrentar e de lidar, somente falando coisas boas, úteis, agradáveis, coisas que possam ser de utilidade. Agora que estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, não precisamos mais nos preocupar com coisas que antes era do nosso feitio, da nossa conduta, dos nossos vícios. Satanás, o adversário das nossas almas, em Apocalipse 12, no verso 10, é dito como o acusador dos nossos irmãos. Ele é chamado de o acusador, o qual diante de Deus
acusa os irmãos o tempo todo. E toda vez que você fizer uma fofoca, um mexerico, quando você fizer um comentário maldoso, ou falar uma palavra torpe, ou você mesmo fizer algum comentário já iracundo diante de alguma situação, lembre-se que muitas vezes você vai estar fazendo a obra de Satanás. Você vai estar prestando um serviço ao inferno, trazendo e colocando fogo num caso, numa situação. E isso é muito perigoso e muito mal. Exatamente para quem está numa posição elevada em Cristo Jesus. Quando fofocamos, então, nós temos que, ou fazemos mexericos, nós temos que olhar aquilo que está escrito em Mateus 7, no verso 3 a 5. Quando Jesus adverte e nos faz pensar muitas vezes, ou pelo menos 2 vezes antes de fazermos algum comentário. Repare antes na trave que está no seu olho, antes de tirar o cisco, a lasquinha que está no olho do teu irmão, do outro. Provérbios tem vários ensinamentos sobre língua, sobre tratar, sobre falar, comentar. E precisamos atentamente observar aquilo que a sabedoria divina colocou na palavra, para que nós possamos praticar. Veja que Provérbios são 31 capítulos. Se usarmos ou lermos um capítulo por dia dentro do mês, já começamos a dominar a sabedoria de Salomão. Tão prática para lidar com as pessoas, para administrar, para governar, pois Salomão era o rei de Israel. Capítulo 10, verso 12 de Provérbios, diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre multidão de pecados, cobre transgressões. Provérbios 10, verso 18, o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Provérbios, no capítulo 14, verso 16, o sábio, ele é cauteloso, desvia-se do mal, mas o insensato encolariza-se. E o pior de tudo, dá-se por seguro daquilo que ele faz, fala. Provérbios 14, 17. O que presto se ira, faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Perceba que Provérbios, principalmente do capítulo 10 até o final dos livros, capítulo 30, 29, vai tratar exatamente do relacionamento prático entre as pessoas. Paulo adverte em Romanos 14, no verso 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por colocar tropeço ou escândalo ao irmão. Toda vez que você faz um comentário ou alguma observação a alguém, cuidado, você pode estar julgando. E Romanos 14, verso 13, diz que também nós podemos entrar neste julgamento. Há um ditado conhecido no povo escocês que diz o seguinte: mantenha sua língua presa e o seu corpo será livre. Uma língua comprida encurta amizades. Isso é praticidade. Agora você vai me perguntar como eu faço para controlar. Bom, primeiro você precisa conhecer a doutrina que o apóstolo Paulo colocou aqui em Colossenses capítulo 1 e 2. E entender que você tem uma ligação, uma posição com Cristo. Logo, você tem que ter dignidade ao seu chamado. E principalmente, fazer uma oração, pedir ao Senhor a intercessão do Espírito Santo na sua vida. O Salmo 141, no verso 3, o salmista clama ao Senhor: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Que o Senhor venha nos proteger, nos ensinar e nos dar sabedoria. Amém. Prosseguindo o nosso estudo, com um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham, vamos ler de novo Colossenses capítulo 3, versículo 8, que diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência,
das palavras torpes da vossa boca. Despojai-vos. Esta palavra apela para uma escolha decisiva, segundo o original na língua grega. A ideia é de fazer já, agora, imediatamente. Ou seja, o apóstolo não está com meias medidas. Despojar é algo urgente, é algo que tem que ser feito imediatamente. A grande pergunta que naturalmente se faz é a seguinte: que tipo de roupa estamos nós a vestir? Na nossa sociedade, normalmente podemos identificar alguém pelo tipo de roupa que veste. Por exemplo, um homem de negócios provavelmente estará vestido de fato e gravata. Um atleta usa roupas desportivas. A polícia, o militar e outros órgãos de segurança utilizam uniformes, assim como o pessoal médico e outros tantos que utilizam uniformes. Às vezes, não usar a roupa certa pode ter consequências drásticas. Conta-se a história de um proprietário de um clube de golfe nos Estados Unidos que passeava pelo campo de golfe à noite com roupas surradas, com roupas descuidadas. A polícia, tendo visto aquele intruso no meio do campo, prendeu, levou para a esquadra e só então ali na esquadra é que descobriram que aquele indivíduo era o proprietário do campo. Ele não tinha a roupa certa. Devemos ter cuidado com a roupa que nós usamos. A Bíblia tem um dress code, aquilo que é chamado o código de vestimenta ou de vestuário, adequado à ocasião. E a ocasião agora é diferente da ocasião anterior, quando éramos perdidos. A Bíblia tem um dress code para a pessoa que é nascida de novo, para o verdadeiro crente, para o cristão genuíno, aquele que realmente está salvo. Aquele que é nascido de novo pensa como cristão, veste-se como cristão, fala como cristão, procede como cristão. A roupagem que ele utiliza é, de facto, a roupagem de cristão. Não é por acaso que neste capítulo, é neste capítulo que nós lemos: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, notem, fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, cristão. É uma atitude cristã. É um procedimento cristão. Dando por ele graças a Deus Pai. Isto está mais abaixo no versículo 17 de Colossenses 3. E no versículo 23, um pouco mais abaixo ainda, lemos assim: e tudo quanto fizerdes, e cá está o que fazemos, que é o que nos veste, fazei de todo o coração como ao Senhor. Ou seja, aquilo que fazemos deve ser cristão e não aos homens. Colossenses 3:23. Nas Escrituras, as vestimentas identificam atitudes ou ações. Vemos isso na passagem da armadura de Deus em Efésios 6, por exemplo. Somos chamados a revestir-nos ali de toda a armadura de Deus, cingidos os lombos com a verdade, tendo o cinturão da verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, colocando o capacete da salvação. Alguns esquecem-se que estão salvos e por isso procedem de forma diferente. Estão-se a revestir ou a vestir com roupagem não conveniente. E continua o apóstolo, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isto que deve caracterizar o verdadeiro crente. Da mesma forma, neste texto, aqui em Colossenses 3, Paulo usa a analogia das roupas para descrever ações e atitudes que um crente deve vestir. Ele diz em Colossenses 3:12, por exemplo, um pouco mais abaixo, a seguir diz ele assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia ou compaixão, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Neste contexto, Paulo estava a ensinar os colossenses sobre a sua nova posição em Cristo. Convém que nós ouçamos bem aquilo que ele diz. E ele começa tudo dizendo assim: portanto, versículos 1-3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É importante não perdermos visto o contexto. Temos uma nova identidade, segundo ele diz aqui. E temos uma nova identidade por causa do nosso relacionamento com Cristo. E temos uma nova posição no céu. É por causa da nossa posição, que é celestial, que Paulo agora pede que nós pensemos nas coisas que são de cima. Devemos ser consumidos pelas coisas que são de cima, pelas coisas do céu, principalmente consumidos por Deus e pelos seus interesses. Somos cidadãos do céu, absorvidos com os seus negócios. As Escrituras realmente chamam-nos cidadãos dos céus. Em Filipenses 3:20 diz o apóstolo: mas a nossa cidade
está no céu. O Paulo diz neste texto que as nossas roupas, ou as nossas roupagens, que são as nossas atitudes e as nossas ações, devem refletir a nossa posição celestial, que ele fala e que ele refere em Colossenses 3.1. Há roupas que devem marcar os cidadãos do céu. As pessoas podem dizer que és um cidadão do céu? É a minha pergunta que eu faço. Será que as pessoas podem dizer que és um cidadão do céu pelas roupas que tu usas, que tu vestes? Ou pelas roupas que tu não vestes? Muitos cristãos não parecem diferentes das pessoas do mundo, perdidas. Em vez de serem celestiais, são mundanas. Paulo realmente chamou aos crentes de Corinto de mundanos, porque as suas atitudes, as suas ações não refletiam a sua nova identidade em Cristo e a sua nova posição no céu. E eu, irmãos, diz ele, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios 3.1. Os trajes mundanos não são adequados ao crente. O crente deve aprender a vestir as roupas celestiais que refletem a nossa posição em Cristo. Ou seja, tudo o que tem a ver com a nossa posição que agora temos em Cristo, na forma de pensar, na forma de agir, etc. Durante a Guerra Civil, houve um soldado confederado, segundo reza a história, um soldado confederado da Virgínia, do estado da Virgínia, que ficou tão cansado de viver com as suas roupas infestadas de piolhos que decidiu fazer algo a respeito disso. Escreveu à esposa, dando-lhe instruções para ela se encontrar com ele num determinado local, num determinado dia. E ela deveria trazer com ela uma nova muda de roupa para ele e um jarro de querosene. Este soldado encontrou-se com a esposa como foi combinado no tal lugar designado e tomou um banho de querosene para se livrar dos piolhos e depois queimou as roupas que estavam todas infestadas e voltou para a sua unidade com roupas novas. É isto que nós devemos fazer. Devemos fazer exatamente o mesmo, mas espiritualmente. Mas sobre o despojar temos que ir mais longe. Não é só aquelas roupas andrajosas, rotas, apodrecidas de que nos devemos livrar. Diz o apóstolo em Hebreus 12.1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tomem bem atenção agora, deixemos o quê? Só as roupas andrajosas e rotas? Não, diz ele, todo o embaraço. E depois diz ele, e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, nós também devemos retirar daquilo que nos veste, aquilo que nos veste que só atrapalha, que só embaraça. Devemos deixar pôr de lado todo o empecilho, todo o incómodo. É interessante reparar que os atletas tiravam todas as peças desnecessárias da roupa para poderem ficar mais livres a fim de agilmente se movimentarem e rapidamente se moverem antes de competirem numa corrida. Portanto, nós devemos retirar de nós as coisas que, não obstante sendo inofensivas, são coisas que dificultam o nosso progresso, que só atrapalham a nossa movimentação. Podemos chamá-las de coisas que desviam a nossa atenção do fundamental, do mais importante e que vão sugando a nossa energia, diminuindo o nosso entusiasmo pelas coisas que são de Deus. Devemos nos livrar delas. Há coisas que não são necessariamente más, mas que são coisas que não são absolutamente boas e que nos motivam e nos encorajam e nos impulsionam. Devemos nos livrar também dessas. Pelo que, rejeitando, diz ele, toda a imundícia e superfluidade, ou seja, aquilo que é inútil, que é desnecessário, de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Diz Tiago, no capítulo 1, versículo 21. A imundícia e superfluidade de malícia são as ervas daninhas que impedem o crescimento e devem ser rejeitadas. Portanto, devemos ter cuidado também com isto. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, diz que nós devemos ser o ornamento da doutrina de Deus. Ou seja, a doutrina de Deus deve vestir-nos. Nós devemos ser vestidos da doutrina de Deus. Devemos ser a ilustração viva da doutrina de Deus pelo nosso porte. Sendo que o nosso porte, o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso agir, deve de facto ser a reflexão da doutrina do que Deus ensina na sua palavra. No versículo 5, um pouco mais acima, e nós já passamos por lá, o apóstolo vai do ato,
que neste caso era a imoralidade sexual, a prostituição. Hão de reparar que ele parte do ato da prostituição para as causas, que são a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é o querer cada vez mais e nunca estar satisfeito. Mas aqui no versículo 8, ele vai das causas para o ato. Se no versículo 5 ele vai do ato para as causas, aqui no versículo 8, onde nós estamos, ele vai das causas para o ato. Diz ele assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, e é esta causa, o nós nutrirmos ira e cólera e malícia, que nos leva ao ato da maldicência das palavras torpes da nossa boca, segundo nós lemos no versículo 8. Primeiro a pessoa começa com o sentimento de ira, sente aversão, antipatia, repulsa por alguém, sai fora do controle, e quando sai fora do controle, essa ira transforma-se em cólera, que é um sentimento totalmente descontrolado, o que significa uma explosão de raiva incontrolável. E isso resulta em malícia, que é simplesmente maldade, querer fazer mal, um desejo de prejudicar os outros, e então começa-se a caluniar e a derrubar os outros com uma linguagem suja. Pensando um bocado muito rapidamente e de passagem sobre estes vários pecados aqui referidos, a ira, que é um sentimento de vingança, que é encher, ficar inchado, e portanto implica que não é uma explosão repentina, mas antes, quando se refere a Deus, porque a ira é divina, e Deus é perfeito na sua ira, é um dos atributos de Deus, a ira de Deus, quando se refere a Deus, este sentimento, que é um sentimento fixo, é perfeitamente controlado pelo amor perfeito contra o pecado. A ira na Bíblia traz a ideia de algo que fervilha ou incha, até ficar tão inchado que explode, o que dá uma imagem da perfeita e da santa ira de Deus, que é a sua indignação fixa e é a sua paixão controlada contra o pecado. No caso do homem, a ideia é a mesma, só que nós temos uma propensão muito grande para fazermos a coisa sem controlo, sem o controlo de um amor perfeito, sem o controlo do espírito. E sem esse equilíbrio, sem o amor e a justiça perfeitos, dá-se uma explosão fora de tempo e fora de medida e sem o objetivo que Deus quer com que nós nos iremos. Porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, a única maneira de nós nos irarmos corretamente é irarmos contra o pecado. O problema é que nós facilmente confundimos o pecado com o pecador e às tantas estamos a irarmos contra o pecador e não contra o pecado. Daí lermos em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. A possibilidade de nos irarmos pecando é enorme. E nós de facto só não pecamos quando nós nos iramos, irando-nos, só não pecamos, irando-nos, se nós nos irarmos contra o pecado. A ira faz parte do caráter de Deus, tanto quanto o amor de Deus. Um Deus que não exercesse a ira, se Deus não exercesse a ira contra a injustiça, seria um Deus imoral. Um universo em que o mal existe sem contestação e por fim sem ser vencido é inconcebível e não poderia ser governado por um Deus bom, por um santo Deus de amor. É essencial para um bom Deus de amor esta ira contra o mal. Nós só não nos iramos, portanto, se nos irarmos contra... Nós só não pecaremos, portanto, se nós nos irarmos contra o pecado. Quem não se ira contra o pecado é conivente com o pecado. E é importante ter também este equilíbrio na nossa concepção e na nossa compreensão desta verdade. A cólera. Se a ira sai fora do controle, a cólera é totalmente fora de controle, é totalmente descontrolada. É uma irritação violenta por uma pessoa ser contrariada, é uma fúria contra quem nos contradiz, é uma exasperação total, é falta de paciência no mais alto grau. O fruto do Espírito, como nós sabemos, é a longanimidade, é suportarmos a provocação com uma grande paciência, com uma enorme paciência. E é isto que nos deve caracterizar, é isto que nos deve vestir. A maldicência, o ser maldizente, ou ser caluniador, estarmos a falar mal dos outros, estamos a lançar calúnias sobre os outros, é o que é maldicência. E como é que um crente pode dizer mal de quem Deus diz bem? O diabo é que diz mal. Cuidado, não queiramos ser cooperadores de Satanás. Uma vez um sábio virou-se para alguém que padecia deste mal, da maldicência, e disse-lhe assim: olha, vai comprar uma galinha
ao mercado e depois, quando saís com a galinha do mercado, vais arrancando pena a pena da galinha à medida que tu avançares e até chegares a casa. E durante essa caminhada vais fazer isso, vais arrancando pena a pena e vais lançando fora a pena, as penas. E depois vens aqui ter comigo outra vez. Ele fez o que lhe foi pedido e passado pouco tempo voltou. E então, como ele tinha sido muito fiel a essa parte das instruções do sábio, ele chegou ao pé do sábio e disse: olha, eu já cumpri tudo aquilo que tu me disseste. E então o sábio virou-se para ele e disse assim: agora vais fazer o percurso inverso. Vais voltar para trás e vais apanhar todas as penas que tu lançaste fora. E o outro indivíduo disse: mas como? Então eu tirei-as e o vento já as arrastou, já as levou e já não estou no sítio onde as larguei. A lição é óbvia. Ele estava preocupado como é que havia de recuperar as penas. É assim a maledicência. Nós, quando começamos a falar mal e quando nós começamos de facto a ser maledicentes, a sermos caluniadores, nós já não podemos recuperar aquilo que nós lançamos. É impossível. Portanto, muito cuidado com a língua, porque com a língua nós fazemos um mal terrível do qual já não há recuperação. Palavras torpes da vossa boca, diz o apóstolo. Não entendo os que falam de um acontecimento, por exemplo, em que alguém disse asneiras, e quando a pessoa está a contar esse acontecimento em que alguém disse asneiras, a pessoa, ao contar, repete as asneiras que o outro disse. Na nossa boca não pode haver palavras torpes. E, portanto, nós temos que ter cuidado se, porventura, formos testemunhas de alguém estar a dizer asneiras, e se nós, porventura, formos contar o acontecimento a alguém, não repetirmos as asneiras que o outro disse. Mas eu vejo muita gente, infelizmente, a incorrer neste pecado, que são as palavras torpes da nossa boca. Diz o apóstolo em Efésios 5, 3 e 4, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, que são indecências, obscenidades, nem parvoices, que são tolices, tontices, nem chocarrices, que são graçolas, chalaças, gracejos, que não convém, diz ele, mas antes ações de graças. Não saia da vossa boca, diz ele em Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra indecente, nenhuma palavra obscena, nenhuma asneira, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É disso que nos devemos revestir, de palavras que saem da nossa boca, que promovam a edificação dos outros. A maior parte destes pecados está relacionado com a língua, não sei se já notaram. E a língua, como disse alguém muito bem, estando no lugar molhado como está aqui na boca, ela facilmente escorrega. Devemos ter, pois, muito cuidado com a língua. E ela deve estar controlada pela ação da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Conta-se que, para terminar, que um general, o general Grant, que era muito famoso nos Estados Unidos da América, um dia estava sentado à porta da tenda e tinha vários oficiais à volta dele. Entretanto, chegou um general, quando eles ali estavam à porta da tenda dele, entrou com muita alegria e disse: tenho aqui uma grande história, uma boa história para vos contar. Bem, creio que não há aqui nenhuma senhora presente. E o general Grant interrompeu e disse-lhe assim: não avances, não continues. Não há aqui nenhuma senhora presente, mas quero que saibas que há aqui cavalheiros presentes. E o semblante do homem caiu. E aquela história não foi contada. Nós, como crentes, precisamos de aprender esta boa lição e termos atenção à sabedoria deste grande general. De facto, cuidado com piadas, porque se há senhoras, se há situações ou histórias que se contam que não convém estando senhoras presentes, eu diria mais: se há alguma coisa que eu possa dizer que uma criança não possa ouvir, então é melhor eu estar calado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vestir-nos do que importa. Amém.